E pessoal, esse nosso último vídeo sobre a classificação das normas constitucionais tem o objetivo de deixar um pouco mais clara a diferença entre princípios jurídicos e regras de direito. Olha lá o que a gente estava conversando sobre isso, que essa é uma classificação que tem como base a estrutura normativo-material da Constituição. O que na prática significa dizer uma classificação que tem como base a força vinculante, a força obrigatória do conteúdo constitucional. Este conteúdo da Constituição é que pode ser dividido, pode ser classificado em princípios ou regras de direito. Pronto. Então, é uma classificação que tem como base a força vinculante, a força obrigatória dos princípios e a força vinculante, a força obrigatória das regras de direito. E aí, olha lá, a gente definiu que o princípio jurídico ele era caracterizado pela sua abstração, pela sua imprecisão. Em razão da sua abstração, em razão da sua imprecisão, o que um princípio não é? O princípio não é um imperativo categórico. O princípio não é uma ordem bem clara e definida. O princípio é um valor. Olha o que eu estou te definindo como princípio. É um valor. Está aqui. Essa abstração, essa imprecisão é um valor. Lembra quando eu te dei como exemplo no vídeo anterior aquela história da honestidade, você explicando para uma criança que ela precisa ser honesta? A honestidade é um valor, a honestidade é um princípio, a honestidade é um conceito caracterizado pela sua abstração, pela sua imprecisão. Já a regra de direito, não. A regra de direito precisa ser clara, precisa ser precisa e lógica, evidentemente. Porque a regra de direito, esta sim é um imperativo categórico. A regra de direito prescreve uma conduta, prescreve um dever ser e estabelece para aquela conduta uma consequência jurídica muito bem definida, muito clara, muito objetiva. Aqui, olha lá, na regra de direito, que nós dissemos o seguinte: A deve ser B. E para que esse exemplo ficasse mais concreto, nós dissemos que A é o tribunal do júri, a instituição do tribunal do júri. Bom, o tribunal do júri ocorre quando? Qual é a consequência que ocorre do tribunal do júri? Quando é que essa consequência se materializa, se efetiva? Quando um fato social acontece, quando ocorre um crime doloso contra a vida. Toda e qualquer regra jurídica, ela pode ser expressa através desta formulação aqui, ó. A deve ser B. A deve ser B. Porque toda regra jurídica é uma prescrição. Olha aqui, ó. Sempre que sua previsão, portanto, sempre que sua prescrição, sempre que o seu dever ser. Aqui. A deve ser B. Muito bem. Qual é, então, a previsão que nós estamos dando neste exemplo? A previsão é o tribunal do júri. O tribunal do júri. Está aqui. Então, sempre que se verificar numa dada situação concreta a sua previsão, então vale para este fato concreto exclusivamente a consequência jurídica prevista na norma. Está aqui, olha. Qual é o fato concreto que aconteceu? Ocorreu um crime doloso contra a vida. Então, diante do crime doloso contra a vida,
só pode ser aplicado, vai ser aplicado com exclusividade, a consequência jurídica da regra de direito que estabeleceu o dever ser para este caso concreto. E qual era essa regra jurídica? A que definia a competência do tribunal do júri. O tribunal do júri é o competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Está aí. E tem vários outros exemplos de regras de direito na sua Constituição. Como, por exemplo, a regra de direito que diz que se o presidente da República comete crime comum, ele deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas se ele comete crime de responsabilidade, deve ser julgado pelo Senado Federal. Olha aqui então, vamos ver. Eu tenho um outro exemplo de prescrição, né? Aqui, uma nova regra jurídica, que também se expressa dessa forma, ó. A deve ser B. Essa é a regra jurídica. Só que agora, o que é o A? O A é o presidente comete um crime comum. Bom, se o presidente comete um crime comum, então deve ser B. Está aqui. O que é que deve ser? Está aqui. O julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Está aqui. Uma regra jurídica é sempre uma previsão, é sempre uma prescrição, é sempre um dever ser. Um dever ser que aplica com exclusividade a um fato concreto a consequência jurídica prevista. Veja, se o presidente comete um crime comum, ele só pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal e por ninguém mais. A consequência é exclusiva, afasta qualquer outra regra jurídica. É por isso que num conflito entre duas regras jurídicas, uma se aplica e a outra não. A outra está fora. Eu aplico com exclusividade uma regra em detrimento da outra. Quando duas regras tentam disciplinar o mesmo assunto, a consequência jurídica das duas, o dever ser, a prescrição feita pelas duas, não podem ser aplicadas ao mesmo tempo, no mesmo caso concreto. Quando eu tenho essa antinomia, esse conflito entre normas jurídicas, eu tenho que ter, então, critérios que me permitam dizer, não, eu vou aplicar esta regra e não essa regra aqui. Aí você tem o critério hierárquico, o critério cronológico, o critério da especialidade ou da especificidade, né? Aplico a regra jurídica de hierarquia maior em detrimento da regra jurídica de hierarquia inferior. Eu aplico a regra jurídica mais recente em detrimento da mais antiga. Eu aplico a regra jurídica mais específica em detrimento daquela que é mais geral. Então, eu tenho critérios para definir com exclusividade qual é a consequência jurídica que alcança aquele caso concreto, quando a consequência jurídica, claro, foi definida por regras de direito. A regra de direito, sim, é um imperativo categórico. A regra de direito, sim, é uma ordem clara, objetiva, que se aplica ao caso concreto. O princípio serve para quê, então, Fernando? O princípio é o valor, é a abstração, é a imprecisão que me conduz a interpretar a regra, a interpretar o alcance desta regra. Exemplo. O exemplo que eu citei para você no vídeo passado foi: seu filho apareceu com um lápis, com um brinquedo, com uma borracha, com qualquer coisa que não é dele, que não é do seu filho. Apareceu com isso em casa. Apareceu com um brinquedo novo em casa. E esse brinquedo é de um colega da escola. Veja, o que te orienta a determinar categoricamente que o seu filho devolva o brinquedo? É um valor, é um princípio, é a honestidade.
Este valor, este princípio, essa ideia abstrata e imprecisa, orienta o alcance da regra que impõe que aquela criança devolva o brinquedo ao colega. Portanto, olha aqui no quadro, veja, o princípio, essa abstração jurídica, para que ela serve? O princípio, está aqui, ó, enuncia motivos para que o seu aplicador se decida neste ou naquele sentido. Veja, se eu estou oferecendo motivos para que o aplicador do direito se decida, então os princípios são importantíssimos para a interpretação. Aqui. Interpretação das regras de direito. O princípio é o valor abstrato e impreciso que vai orientar a conduta dos aplicadores do direito, daqueles que devem interpretar o direito para os casos concretos. Definir o alcance da consequência jurídica das regras de direito para o caso concreto. Entenda, a dignidade da pessoa humana, uma regra constitucional, ou não é? Dignidade da pessoa humana aparece como fundamento, lá no artigo 1º, por exemplo. A dignidade da pessoa humana, ela é um princípio, não é uma regra de direito, porque ela não é um imperativo categórico, ela não é uma ordem clara, objetiva. A dignidade da pessoa humana é uma ideia, é um valor impreciso e abstrato que orienta os julgadores, que orienta o Ministério Público, que orienta os advogados, que orienta as pessoas em geral na hora de cumprir as suas obrigações, na hora de exercer os seus direitos, na hora de aplicar as regras de direito. Imagina um caso concreto, certo? Um caso concreto. Vamos imaginar várias decisões judiciais com base no princípio da dignidade da pessoa humana já permitiram uma igualdade maior de direitos civis entre pessoas do mesmo sexo, casais formados por pessoas do mesmo sexo. Como, por exemplo, temas polêmicos como a adoção, temas polêmicos como guarda de crianças. O caso da Cássia Eller, ele tem notoriedade nacional e é um bom exemplo. A Cássia Eller, todo mundo sabia, vivia com uma companheira, mas tinha um filho. Quando morreu, o avô da criança, pai da Cássia Eller, tentou judicialmente conseguir a guarda da criança. O problema é que, do outro lado, a companheira da Cássia Eller também tentou a guarda da criança. Muito bem. O Poder Judiciário, com base em valores, com base em princípios, decidiu neste ou naquele sentido. Decidiu pela guarda da criança para a companheira da Cássia Eller ou pela guarda da criança para o avô, para o pai da Cássia Eller. No caso específico, todo mundo ficou sabendo, o Judiciário decidiu pela guarda em favor da companheira da Cássia Eller. Com base no princípio da dignidade da pessoa humana, com base no princípio da unidade familiar, dos laços afetivos que caracterizam a família e etc. Pois bem, o que eu quero deixar claro é que a Constituição é formada por vários princípios. O princípio da dignidade da pessoa humana é um exemplo, e talvez seja o maior exemplo. No entanto, a Constituição tem também regras de direito, prescrições claras, prescrições objetivas. Bom, nessa classificação, então, é claro que a força vinculante, a força obrigatória das regras de direito, embora seja mais clara, mais fácil de ser percebida, deve ser interpretada com base nos princípios, no efeito vinculante que tem os princípios. E mais, vimos aqui que duas regras de direito, por serem imperativos categóricos, não podem ser aplicados ao mesmo tempo ao caso concreto. Eu vou aplicar sempre um em detrimento do outro.
quando dois princípios entram em colisão, eu não vou poder aplicar um em detrimento do outro. Porque como são ideias abstratas e imprecisas, o que eu vou tentar fazer é ponderar os princípios, encontrar uma razoabilidade, uma proporcionalidade na interpretação dos princípios de forma a que, harmonizados, todos eles exerçam influência sobre o caso concreto. Claro, em alguns casos, um princípio em maior escala, em maior medida do que o outro. Mas eu não posso dizer que no conflito entre princípios eu vou afastar um em detrimento do outro, como eu faço com as regras. Porque a regra é clara, porque a regra é precisa, é categórica. Já o princípio é abstrato. O princípio ele é impreciso. Tá valendo então? Olha, com esse vídeo nós chegamos então à conclusão do debate sobre a classificação das normas constitucionais. E daqui para frente, a gente vai discutir os princípios de interpretação constitucional. Quais são aqueles valores, lembra o que é o princípio, quais são aqueles valores, aquelas ideias abstratas e imprecisas que me orientam na hora de interpretar o texto constitucional. Até lá, pessoal.